Um poder predador natural de outro é aquele que anula sua principal habilidade ou poder. Da imensidão de poderes que existem em One Piece, existem aqueles que anulam completamente o Chapéu de Palhas. Nesse vídeo nós vamos ver quais são esses poderes absurdos que anulam um dos espadachins mais fortes de One Piece, que é o Zoro, um dos lutadores mais fortes de One Piece, que é o Sanji, e até um deus como é o Luffy no Gear 5. E se você ficou curioso para saber quais são esses poderes, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Frank. O predador natural do Frank só existe porque ele modificou seu corpo quase que completamente em metal. Ele só fez isso para se salvar ou para sobreviver, porque senão ele morreria. Fez em todo o seu corpo menos nas costas, porque não teria como ele ver ou modificar a parte das costas, ele não tem olhos lá. Dos diversos predadores que o Frank poderia ter, eu escolhi um dos que apareceu na história e foi efetivo contra um material que compõe o corpo do Frank, que no caso é o Shu com a sua ferrugem. Um poder absurdo contra metais, tocou, acabou. Foi assim que a Yubashiri do Zoro foi de F, na hora que o Shu tocou nessa espada. Esse é um poder que também afeta pessoas normais, muito disso pode ser pelo ferro contido no corpo humano, mas essa característica só apareceu no anime. Então, se o Frank tivesse alguma interação com o Shu e a sua fruta da ferrugem, ele acabaria morrendo instantaneamente. Então, esse é o seu predador natural. Nami. Ao longo da obra de One Piece, a Nami acabou evoluindo ao ponto de se tornar uma bruxa do clima, cujas principais habilidades estão em volta de criar ataques com o clima, sejam nuvens de tempestade, sejam bolas de calor, bolas de frio e até um tufão. Ela pode criar diversos desses ataques, ainda mais agora que tem os Zeus no seu Climatact. Então sua fraqueza seria algum poder que se torna imune a tudo isso, ou que tem uma resistência absurda a tudo isso. Por isso, seu predador natural seria a fruta do diamante, a fruta que foi comida pelo Jozu. No nosso mundo, o diamante é o elemento mais resistente que existe, por isso qualquer ataque da Nami contra ele seria inútil, principalmente suas descargas elétricas, não importa a voltagem que a Nami possa criar, pode criar até um Raigo que nem o do Enel, que nada disso vai funcionar contra o Jozu, porque o diamante é um mau condutor de eletricidade, assim como o Luffy se torna imune a descargas elétricas, ele também. E mesmo com Zeus no seu Climatact que dá acerto garantido a todos os seus ataques, nada disso funcionaria contra ele. Por isso, ele se torna o predador natural da Nami. Zoro. O Zoro tem como principais poderes o uso das suas espadas e as suas técnicas de espada para fatiar seus inimigos, e com isso ele se tornou um dos espadachins mais fortes de One Piece. Mas qual a fraqueza do Zoro? A fraqueza dele seria não conseguir fatiar os seus inimigos, e aí a gente lembra lá da sua batalha contra o Mr. One, onde o Zoro tentava de todas as formas fatiar ele, mas não conseguia, e por isso apanhou muito, mas muito mesmo, até chegar no limiar entre a vida e a morte para só assim conseguir vencer. Então o predador natural do Zoro, levando em consideração essa linha de raciocínio, é o Bug, que é o predador natural de todos os espadachins. Se um espadachim consegue fatiar o Bug, mas não dá dano, ele continua vivo e continua lutando, então você foi predado por ele, você não consegue vencer o Bug. E aí alguém pode dizer, mas existe o Haki do armamento. Só que existe uma possibilidade do Bug, mesmo sendo fatiado com o Haki do armamento e tomando dano, ele não vai ser derrotado. Porque o Haki ele não anula poderes de Akuma no Mi, ele só ignora o poder para atingir o corpo real do inimigo. Então depois que o ataque passasse no Bug e desse dano, o seu poder se ativaria mais uma vez e ele poderia se juntar. Então o Bug tomaria o dano, mas não morreria, e ele poderia fazer isso durante toda a batalha e nunca seria vencido. Mas essa é só uma possibilidade. Então Zoro não conseguiria vencer o Bug de nenhuma forma usando espadas, a não ser que ele largasse elas para descer a mão no Bug mesmo, como o Luffy fez. Ou então usar o seu estilo Muturyu, que é o estilo sem espadas, e aí descer a mãozada no Bug até umas horas. Usopp. O Usopp é um dos melhores atiradores de One Piece e ele sabe que a sua glória está no suporte. Para isso, ele utiliza inúmeras das suas novas munições que são as Pop Greens, que são sementes que germinam em contato com o ar, para que ele possa criar diversos tipos de ataques. Sejam plantas para imobilizar os seus inimigos, sejam barreiras para impedir ataques, ou até plantas com poros para diversos fins. Então, qual seria a fraqueza de um atirador? A
A fraqueza dele seria não conseguir acertar o seu alvo. Por isso, o Usopp tem como predador natural a fruta da barreira do Bartolomeu, um poder ou uma barreira que é impossível de se penetrar. Até hoje na história, não teve nenhum ataque que conseguiu ultrapassar a barreira do Bartolomeu. Até o Oden, no auge, não conseguiu criar uma barreira dessa Akuma no Mi. E olha que essa barreira tinha sido criada por um velho. E se a gente imaginar que a estamina de um velho é muito menor do que a de um jovem no seu auge, então essa fruta é bem apelona. Então qualquer tipo de ataque que o Usopp pudesse imaginar lançar, nada disso atravessaria a barreira do Bartolomeu, e ele seria anulado completamente. Ele poderia utilizar diversas plantas ou plantas com poros, que nada disso atravessaria a barreira e o Bartolomeu ficaria de boas lá dentro, só coçando o nariz ou só limpando o salão para uma festa. Jinbe. A gente sabe que o Jinbe é um mestre no Karatê Tritão, que utiliza da água para ampliar a força dos seus ataques e derrotar os seus inimigos. Com isso, ele pode utilizar diversas fontes de líquidos para ampliar os seus ataques, seja uma fonte que existe em um determinado local, que seja um lago, por exemplo, ou até utilizar a umidade do ar para ir ampliar os seus ataques. E a fraqueza do Jinbe seria não conseguir utilizar líquidos para ampliar os seus ataques. Por isso, seu predador natural é a fruta do congelamento do Aokiji. Se essa batalha acontecesse entre os dois, ele congelaria tudo no ambiente e impediria que o Jinbe conseguisse condensar a umidade do ar para ampliar a força dos seus ataques. Além de que qualquer ataque do Jinbe contra ele não surtiria efeito. E um detalhe aqui é que eu não estou levando em conta escala e nível de poder. Eu estou comparando só os poderes ou a interação entre os poderes. Mas aqui a gente teria uma batalha entre um Chichibukai e um Almirante, que eu apostaria no Almirante para vencer no final. E se você estiver gostando desse vídeo, chegou o momento de deixar o like e se inscrever no canal. E se você não fizer isso, seu personagem preferido vai encontrar o seu predador natural e vai acabar sendo derrotado em One Piece. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Além de que a gente tem outros vídeos sobre One Piece no card aqui em cima que eu acredito que vocês vão gostar. Luffy. Os principais poderes do Luffy giram em torno do seu corpo de borracha e a sua capacidade de se esticar. Mesmo no Gear 5, isso não mudou, só foi ampliado. Então a fraqueza que o Luffy tinha antes continua atualmente, que são ataques cortantes e perfurantes. A gente pode ter um exemplo disso ainda no Luffy com Gear 5, na sua batalha contra o Kaido. Em um determinado momento, o Kaido lança lâminas de vento que cortam o Luffy no Gear 5. Então ataques cortantes e perfurantes ainda vão afetar o Luffy. Por isso seu predador natural é a fruta do aço, fruta do Mr. One. Se o Luffy lá naquela época de Alabasta tivesse no lugar do Zoro, ele teria apanhado tanto quanto o Zoro apanhou ou até pior, porque essa Akuma no Mi é a sua predadora. E eu não estou falando de nível de poder, mas da interação entre poderes. Se for comparar só a borracha com as lâminas, a lâmina vence ou tem superioridade. Mas se fosse para apostar em uma luta do Luffy contra o Mr. One, é claro que eu apostaria no Luffy. Alguém até pode dizer, mas o Luffy no Gear 5 pode dar propriedades elásticas para o corpo do Mr. One, anulando ele. Só que o Luffy não fez isso contra o Kaido, ele fez pontualmente. A cada vez que o Luffy atacava o Kaido, o corpo dele esticava como se fosse de borracha. Mas o Kaido não foi inutilizado por se transformar ou ter seu corpo com propriedades elásticas, e aí seus ataques ficaram inúteis. Não aconteceu assim. Então com o Mr. One também não aconteceria. Quando o Luffy atacasse ele, ele teria aquelas propriedades de borracha no local onde foi atingido, mas os seus ataques ainda assim seriam efetivos contra o Luffy. Robin. O principal poder da Robin é criar membros do seu corpo em qualquer superfície ou pessoas, o que torna esse poder bem apelão contra inimigos físicos e ela pode derrotar um exército inteiro sozinha. Mas esse poder teria que ter uma fraqueza proporcional a essa força absurda que ela tem. E essa fraqueza é que todos os membros que ela cria estão ligados ao seu corpo real. E todo dano neles, ou efeitos de Akuma no Mi de algum tipo em cada um desses membros, vai afetar o corpo real do usuário. Então assim como a gente tem para o Luffy, que tem a fraqueza de ataques cortantes e perfurantes, para Robin também. Mas efeitos de Akuma no Mi também afetam o seu corpo. Então a gente tem como seu predador natural a fruta da Sugar, a fruta dos brinquedos. Um exemplo real que aconteceu no anime. Quando a gente teve a interação entre esses dois poderes, a Robin acabou perdendo.
porque ela criou membros no corpo da Sugar para imobilizar ela, mas a Sugar ainda conseguiu tocar o seu corpo, e ela tocou os membros que a Robin criou. Como ela tocou naquele membro e ele é ligado diretamente na Robin, o efeito da sua Akuma no Mi pegou na Robin e ela acabou se transformando em brinquedo. Então esse é o poder que é o seu predador natural. Chopper. A gente sabe que o Chopper tem uma versatilidade absurda com as suas transformações. Ele pode acessar inúmeras delas para diversas situações em específico. Quando ele precisa pular mais alto, ele tem uma. Quando ele precisa de chifres maiores, ele tem outra. Ele tem até o gordinho do Kung Fu. Ele tem várias transformações. Mas a fraqueza do Chopper é não conseguir se transformar. Se existe algum poder ou meio que faça ele não conseguir acessar essas transformações, esse aí seria o seu predador natural. E outro exemplo que aconteceu no anime, aconteceu no mangá, foi a interação do poder do Chopper com a Pero Pero no Mi, que é a fruta do doces do Perospero. Quando esses dois poderes se encontraram, o Chopper foi completamente imobilizado pelo doce do Perospero e não conseguiu acessar outras transformações. Ele foi completamente anulado e a gente pode considerar esse poder como seu predador natural. Brook. Um dos principais poderes do Brook é utilizar sua música em batalha para hipnotizar seus inimigos. Ele até tem o título de Soul King e se torna o predador natural dos homies da Big Mom. Como ele utiliza a música para hipnotizar seus inimigos, sua principal fraqueza seria se seus inimigos não pudessem ouvir essas melodias, e com isso eles não seriam hipnotizados. Por isso seu predador natural é a Nag Nag no Mi, fruto do silêncio do coração, uma Akuma no Mi que impede que qualquer som adentre um determinado local ou pessoa, ou que uma pessoa emita um som. Dada a interação entre esses dois poderes, o Brook não conseguiria utilizar sua música em batalha de forma alguma, seria completamente anulado. Então o Corazon e a sua Nag Nag no Mi acaba sendo o seu predador natural. Sanji. Para fechar essa lista, nós temos o Sanji, cujos principais poderes são Metebikuda em macho, e especificamente em macho. Ele não bate em mulher e essa é a sua fraqueza. O Sanji é tão gado, mas tão gado, que ele prefere morrer ao chutar uma dama. E ele vai levar isso até o final da história ou até ele morrer. Por isso, a Boa Hancock acaba sendo seu predador natural duas vezes. A primeira é porque ela é uma mulher e por causa da sua beleza. Só por isso Sanji não chutaria ela, e ele já se transformou em pedra só em olhar para ela, sem que ela tenha utilizado seu poder. Mas ela acaba sendo predadora natural dele duas vezes porque ainda tem a Mero Mero no Mi. Se ela realmente quisesse transformar o Sanji em pedra, não teria nenhuma possibilidade dele não se transformar. Ele viraria pedra depois dela utilizar o seu poder nele e ainda poderia destruir essa estátua só porque o Sanji é um gadão, só porque ele é chato, e ele mereceria isso de alguma forma. Por isso a Boa Hancock acaba sendo seu predador natural. Ele não chutaria ela e se transformaria em pedra facilmente. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, comenta aqui outros poderes que são predadores dos Chapéus de Palhas que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas você só vai assistir se deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!